Da superfície dos oceanos, mares e lagos. Ô, professor, desculpa, eu não tô entendendo. É que o senhor só tá lendo. Tem como você explicar? Olá, caros amigos e amigas do Rebu. Hoje eu tô aqui pra gente conversar de um assunto um pouco diferente, né? Eu tenho feito aí alguns vídeos sobre questão, né, de educação e vou continuar fazendo esses vídeos. E hoje eu vim falar para vocês aqui sobre a minha carreira docente, sobre a minha carreira de professor. E eu queria falar com vocês sobre erros que eu cometi logo que eu comecei a dar aula, né? Nos primeiros ali 3, 4 anos de escola, onde a gente começa a tentar entender o que são os nossos alunos, né? O que a gente está fazendo, e a gente vai testando determinadas atitudes que eu já vou falar para vocês aqui que comigo elas não deram errado, né? Elas deram, foi muito errado. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aí e vamos lá para o tema do vídeo. Então eu vou começar aqui pelo primeiro ponto, que é, logo que você começa a dar aula, existe uma certa dificuldade de você conseguir controlar a sala de aula dependendo de quem te ensinou a dar aula e dependendo também da sua postura quando você entra na escola e de como você se apresenta. Enfim, existem vários fatores aí. Acontece que as minhas primeiras experiências em sala de aula, elas se deram em duas escolas diferentes. Primeiro, eu tinha a experiência de ser professor substituto na escola pública, o que é uma coisa muito difícil, porque os alunos, sem um professor de referência para uma disciplina específica, eles acabam tendo a não querer fazer nada na aula dos professores substitutos, e aí a gente tem um problema, porque na escola pública tem muita substituição de aula, e a outra escola que eu trabalhei era uma escola pequena, onde a direção da escola, no momento em que eu entrei, ela era um tanto quanto permissiva em relação às atitudes erradas dos alunos. Então, não tinha como muito tomar determinadas atitudes que levassem a uma punição mais severa, porque os alunos eles não iam ser punidos de alguma maneira. Então, existia algumas salas de aula onde os alunos eles eram bem agitados, inclusive na parte da tarde. Então, o que eu resolvi fazer? Eu tive uma brilhante ideia. Eu ia para casa, pegava o livro didático e resumia o livro didático no meu computador. Chegando na sala de aula, eu ditava o meu resumo para os alunos, que era complementado por algumas explicações para que eles ouvissem o que eu estava falando e, ao mesmo tempo, anotassem no caderno. E aí é claro que esse resumo ele era seguido de uma nota que era dada no caderno, caso eles copiassem o resumo completo. Isso não funcionou, porque os alunos se dispersavam durante o ditado, a maioria deles não anotava o que eu estava falando e não prestava atenção no que eu estava falando, e alguns deles se recusavam a escrever o que estava sendo falado no ditado e começavam a atrapalhar os outros alunos que já não queriam fazer e que, por sua vez, aproveitavam isso para falar que estavam sendo atrapalhados por outros alunos. No final das contas, eu saía das aulas dessa turma e dessas turmas que eu tentava aplicar isso com a cabeça pelando de quente, com a garganta queimando de tanto falar, e eu não resolvia nenhum tipo de problema de indisciplina. Agora, se você quer saber como que eu faço para tentar resolver os problemas de indisciplina que eu tenho em sala de aula, aí é só você escrever aqui nos comentários, né, dizendo, seria legal se você comentasse sobre isso, que, claro, que a gente pode fazer um vídeo só sobre esse assunto, que é um assunto bem importante, bem interessante. Eu acho que os professores, se eles usarem os canais de comunicação para trocarem experiências, a gente pode utilizar métodos que talvez a gente nunca tinha pensado antes e conseguir colocar isso em prática na nossa sala de aula, melhorando a qualidade do nosso trabalho. Claro que a gente tem que lembrar o seguinte, a qualidade das nossas aulas ela tem que ser proporcional
a qualidade que as escolas nos proporcionam para o trabalho e que também é a qualidade do salário que nós recebemos. Eu não estou dizendo aqui que você, professor, tem que virar de ponta cabeça para você resolver os problemas dos seus alunos, sendo que você trabalha numa escola onde você é mal pago e ainda é maltratado pela coordenação e pela direção. Longe disso. Mas a gente pode tentar melhorar um pouco a nossa condição de vida dentro das circunstâncias que nos são proporcionadas. Isso se deve a um outro erro que eu cometia, que era o erro de comparar as minhas aulas com as aulas de outros professores, tanto no sentido disciplinar quanto no sentido do conteúdo dessas aulas. É claro que assim, vamos lá. Se você está trabalhando numa escola onde você tem um outro professor de história, né, ou melhor, um outro professor da mesma disciplina que você, e você percebe que os alunos eles acham a aula daquele professor mais interessante do que a sua, isso significa que talvez você possa se aproximar daquele professor e entender o que ele está fazendo e o que ele consegue fazer que melhora a qualidade da aula dele. Se a gente se aproximar dos professores, a gente abrir mão, né, da nossa prepotência e achar que a gente sabe dar a melhor aula, né, a gente consegue ampliar um pouco a nossa capacidade de melhorar a nossa aula e, inclusive, de até dar uma aula que seja mais prazerosa para nós mesmos, professores. Só que, ao mesmo tempo, nós temos que entender que a relação entre os alunos e o professor ela vai divergir dentro de vários fatores. Tem professores que controlam melhor os alunos pelo medo. Tem professor que controla melhor os alunos pela conciliação, pela negociação. Tem professor que controla melhor os alunos pela forma como ele trata um assunto e pela paixão da qual ele fala sobre um assunto. Logo, se você for se comparar com outro professor e você não tiver as características do outro professor, você vai acabar se diminuindo e não vai perceber que o problema da sua aula pode estar relacionado com o modo do qual você não sabe lidar com as suas características e não sabe colocar essas características ao seu favor em relação aos seus alunos. E justamente por isso, você não consegue nem controlar a sala, talvez, como o outro professor controla, e também você não consegue fazer com que os alunos se encantem por sua disciplina. Só que tem um porém. Às vezes, você tem que lembrar que você não precisa necessariamente fazer isso. Por exemplo, existem professores que eles controlam demais a sala. E por conta de controlar demais a sala, eles não conseguem perceber problemas emocionais e problemas sociais dos seus próprios alunos, porque os seus alunos não têm espaço para falar sobre isso nas aulas dele. Quando eu passo exercício na sala de aula, eu exijo, lógico, que os alunos façam o exercício dentro do prazo, mas eu não exijo que eles façam esses exercícios em extremo silêncio. Pelo motivo do qual eu tento descobrir alguns problemas que os meus alunos estão passando, algumas ideias que meus alunos têm que divergem das ideias que eu tenho, alguns acontecimentos da vida do aluno que às vezes ele quer falar com alguém adulto e ele não consegue, ele não tem apoio para falar sobre isso. Então, às vezes, você acaba entrando em um problema do aluno pelo caso da ideia da tal da indisciplina, digamos assim, no qual você não conseguiria entrar se você fosse um professor totalmente controlador. Outra coisa é também você pensar que o aluno ele não precisa ter encantamento pela matéria que você está ensinando. Você talvez precise, mas é claro que nem todo dia a gente consegue. E nem toda hora e nem com todo mundo também a gente quer ter esse encantamento. E aí você acaba culpando o aluno por uma ideia fatalista do tipo, se você não souber matemática, sua vida vai ser isso, isso ou aquilo, ao mesmo tempo que você não consegue entender
que às vezes esses fatores eles não vão levar a resultados específicos. Bem, em resumo, a ideia aqui é mais ou menos a seguinte: o meu aluno ele pode não ser interessado por história nunca na vida dele, e talvez isso não faça diferença nenhuma na vida dele, ele ser encantado por história ou não. E mesmo que ele acha que isso possa fazer alguma diferença na vida dele alguma vez, na trajetória dele profissional, ele pode simplesmente achar que naquele momento da vida dele a história não faz nenhum sentido. E se você tentar provar isso para ele, normalmente de uma maneira impulsiva e agressiva, aí você vai fazer com que o cara ele realmente nunca queira ter interesse por história, nunca queira ter interesse por sua disciplina. E é justamente pensando nessa questão de você se comparar com outros professores e você querer controlar melhor a sala de aula ou querer ter uma melhor relação com seus alunos, que eu cometi um outro erro que hoje eu considero um erro grave, que era ajudar os alunos na prova e durante a aplicação da prova. Isso acontece mais ou menos por causa do seguinte: quando eu estava fazendo faculdade, eu tinha um professor que ele não dava a menor importância para as provas que ele aplicava. Ele dava aula para a gente de História da América e de Patrimônio Cultural. E nessas aulas ele explicava muito bem o conteúdo, né? Inclusive algumas explicações que ele deu na aula dele eu utilizo hoje ainda em sala de aula. Só que quando chegava na hora dele meio que colocar esse nosso conteúdo na prova, digamos assim, para que a gente conseguisse desenvolver esse conteúdo da maneira escrita ou através das questões de múltipla escolha, o professor fazia uma prova muito simples, de 3 alternativas, com perguntas muito diretas. Você tinha que estar muito desatento para você não tirar 10 numa prova daquele professor. Então eram perguntas do tipo assim: quem escreveu o documento intitulado Carta do Marinheiro Anônimo? Então aí estava escrito lá nas respostas: Pedro Álvares Cabral, João Cabral de Melo Neto, e assim, o Marinheiro Anônimo, né? Então, se é Carta do Marinheiro Anônimo, a resposta certa era Marinheiro Anônimo. Então, eu peguei esse estilo dele de fazer provas e de acreditar que a prova não tinha nenhuma validade e passei a fazer provas muito fáceis para os meus alunos quando eu comecei a dar aula para eles, e comecei também durante as provas a falar para os alunos, se caso eles tivessem alguma dúvida no caso de conteúdo mesmo, eles podiam me perguntar. E tinha uma prática também que eu fazia na sala de aula, quando eu estava aplicando prova, que era: o aluno ele tinha direito a me chamar na mesa dele para eu falar para ele quais questões ele tinha assinalado certo e quais questões eles tinham assinalado errado. E os alunos, então, eles me chamavam e eu falava: essa tá certa, essa tá errada, essa tá certa, essa tá errada, ou até mesmo parava a aula e explicava de novo o conteúdo no meio da prova. Depois de um tempo eu percebi o seguinte: eu estava preparando os meus alunos para serem as pessoas que não iam aguentar uma prova da FATEC, uma prova do Enem, uma prova de qualquer processo seletivo, e não iam nem saber interpretar um texto de mais de 3 linhas, porque eu estava acreditando que, por exemplo, explicar para os alunos durante a prova era uma maneira de eu fazer com que eles entendessem o conteúdo que eu queria que eles entendessem. Até um determinado ponto que eu comecei a perceber que, primeiro, isso fazia com que eles não prestassem atenção na minha aula, porque eles já sabiam que iam ter ajuda na prova. Segundo, os alunos que tinham interesse e davam importância para a prova não conseguiam pensar durante a prova de maneira autônoma, porque eu estava a todo momento indo na mesa e os alunos eles ficam desesperadamente chamando você para tirar dúvida, eles não conseguem ficar quietos enquanto você não vai lá na mesa dele e não fala quais são as questões que estão certas e que estão erradas, e que também alguns alunos eles ignoravam a explicação que eu estava dando justamente porque eles estavam resolvendo a prova e não estavam naquela questão da qual eu estava falando naquele momento. O que começou a acontecer então? Eu comecei a fazer o seguinte: eu aumentei o nível intelectual das minhas aulas, eu comecei a realizar provas mais complexas e mais difíceis, inclusive provas de uma questão só, para serem respondidas em forma de redação em história.
É claro que isso me dava um trabalho enorme, mas era uma época em que eu trabalhava em uma escola só. Eu tinha, de certa forma, um tempo livre, e isso, no caso, é um privilégio, né? O professor, ele conseguir ter tempo livre o suficiente para ele corrigir 20, 30 redações por turma, e comecei a pedir para eles um relatório de aula, que foi o que fez os alunos terem mais concentração naquilo que eu estava falando, porque o relatório ele valia a nota. No entanto, eu obtive maiores resultados e mais positivos das provas, justamente porque esses alunos eles passaram a prestar atenção na minha aula para tentar resolver as questões que eles sabiam que eram difíceis. Outro ponto negativo também dessa aplicação era que os alunos que, embora estivessem quase recebendo a resposta da prova, eles usavam o espaço da dúvida de outro aluno para colar. E aí então ficava aquela coisa meio assim, maravilhosa. Todos os alunos tiravam um 10 na prova, tiravam 9, tiravam 8. 8 era quando o aluno era aquele que tinha muito mais dificuldade e tudo mais. Ninguém sabia onde estava errando e onde tinha que melhorar. E aí, quando eu falo onde está errando, não é no sentido de assim, o meu aluno não sabe quem descobriu o Brasil, o meu aluno tem que saber quem descobriu o Brasil, o meu aluno tem que saber quem que era o Pedro Álvares Cabral. Não, era assim, o aluno ele não conseguia fazer a conexão entre dois acontecimentos e fazer a relação entre esses acontecimentos, entre acontecimentos históricos em lugares diferentes, em momentos diferentes. Por exemplo, não sabiam relacionar a Revolução Industrial com, por exemplo, a busca da Inglaterra pela abolição da escravidão ou coisas desse tipo. E, além de tudo, esses alunos eles não tinham potencial para conseguir fazer uma prova que não fosse a minha prova, que é o ponto mais negativo dessa história toda. Uma vez que o aluno, ao fazer a prova do Enem, ou ao mudar de escola, ir para outra escola e fazer a prova de outro professor, ele, além de não conseguir tirar nota em vermelha alta, um 5, um 4,5 que seja, esse aluno ele também acabava não conseguindo ir bem numa prova de seleção. E aí, o que acabava acontecendo no final das contas? Os alunos mantêm contato entre eles, eles falavam que minha prova era muito fácil, que a minha aula era muito ruim, e que a nossa escola era uma escola que facilitava muito para o aluno e não preparava o aluno para fazer nada. Então, ajudar os alunos durante as provas, tanto nesse sentido de você ficar dando pequenas dicas, ou até mesmo de você ficar interpretando a questão para ele, resolvendo a questão para ele no momento. E até mesmo, uma outra coisa que não tem muito a ver com isso, você ficar conversando durante a prova com o aluno e tentar falar para o aluno qual que é a resposta quando você está aplicando uma prova de outro professor, pode te dar um baita problema, porque pensa, se o aluno erra aquela questão, porque o professor ele trabalhou aquela questão de uma maneira diferente da qual você aprendeu, diferente da qual você sabe, a culpa ela pode recair sobre você, como já aconteceu comigo e como eu já vi acontecer algumas vezes. No vídeo de hoje, então, eu deixo claro aí para vocês essas 3 questões, esses 3 erros que eu cometi quando eu era professor iniciante. E agora eu quero saber de você. Quais erros você cometeu quando você era professor iniciante? Deixa aí nos comentários. E também deixa nos comentários outras coisas que você acha que você está fazendo certo, que você acha legal. E também comenta aí se você quer outro vídeo sobre esse tema. Porque eu elenquei aqui vários erros que eu cometi no início da minha carreira e eu queria saber se você quer saber quais são os outros erros que eu cometi quando eu estava iniciando a minha carreira de professor. Bem, esse foi mais um vídeo nosso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo aí do Rebu.